Olá, espero que esteja tudo na paz aí com você, na medida do possível. Caso não esteja, que a nossa conversa hoje possa trazer algo positivo. Esse tipo de vídeo não é um vídeo que eu queria ter postado, na verdade tinha outro material para trazer já de segunda. Não que eu não goste de postar sobre essas questões, na verdade eu acho muito importante. Eu acho muito importante a gente falar sobre essas coisas. Na verdade, eu acho que é um respeito com o público. Se tem uma coisa que não me faz me sentir confortável, é ver quando a gente está se dispondo, né, a se colocar à frente de um canal como esse, em que a gente trata questões sobre crescimento humano, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. E diante de momentos sociais delicados, que envolvem a nossa responsabilidade diante da comunidade, porque espiritualidade é isso. Eu sempre digo, e não sou só eu que digo, espiritualidade sem consciência social é positividade tóxica. É eu querer uma bonança, uma bolha de luz azul só para o meu próprio umbigo, os meus próprios interesses, e aí eu me afasto, eu me alieno das coisas que acontecem para viver dentro da minha bolha gratiluz. Na minha visão, isso não é espiritualidade. Não deixa de ser uma fuga. Espiritualidade é a gente se importar, olhar, não é ficar bitolado, virar neurótico, também se afundar nas coisas, não. Mas é a gente se importar e mesmo diante disso, que não é confortável, muitas vezes, a gente conseguir manter o nosso alinhamento interno. Aí eu vejo o crescimento. Então eu acho, particularmente, eu acho até desrespeitoso diante de situações sensíveis da nossa comunidade. Eu, por exemplo, no meu caso, eu aparecer aqui no dia seguinte, na mesma semana, e falar de qualquer outra coisa como se nada tivesse acontecido. Claro que não dá pra gente ficar cobrindo tudo, né? Por isso que existem aí os jornais da TV. A gente tem que também saber o nosso foco, mas assim, isso agora dialoga com o nosso foco. Isso dialoga com o nosso foco e a gente precisa deixar algumas coisas bem claras. É, não precisaria dizer, mas preciso dizer, nessa época em que a gente tem que dizer o óbvio, desenhar o óbvio, porque existe uma grande camada, um grande filtro de ilusão, de histeria coletiva, de situações muito delicadas do âmbito do desequilíbrio, que já estão beirando a criminalidade, beirando não, já entraram. E a gente precisa deixar algumas coisas claras, a gente precisa dar nome às coisas. Então, assim, mais uma vez, eu sempre me posicionei aqui, sempre me posicionei, sempre mantive essa responsabilidade, mesmo com xingamentos. Não, a maioria não xinga, não, tá? E você pode ter certeza que aqui nesse canal você vai sempre encontrar um reduto em prol do bom senso, da fraternidade, da democracia e de um posicionamento, sempre que possível, assertivo e saudável em relação a essas questões, mesmo diante de situações desconfortáveis, como o que a gente vai falar aqui hoje, que é em relação aos atos de terrorismo, sim, terrorismo, que aconteceram em Brasília no final de semana. Com relação a terrorismo, tolerância é zero. Tolerância é zero. Essa é a medida mais saudável que a gente pode ter em relação ao terror. Por mais que existam outras camadas de narrativa que tentam se impor acima dos atos criminosos que aconteceram, tentando racionalizar aquilo para trazer alguma suposta justificativa ou explicação. Não, não. Passar pano para esse tipo de coisa. Eu sei que a democracia ainda não é perfeita, mas dos modelos que a gente tem, é o melhor que a gente tem por agora. E se a gente não respeitar, se a gente não defender, a gente começa a flertar com a barbárie. Isso a gente não pode tolerar. Então a gente vai fazer hoje aqui essa reflexão, não no sentido de um desabafo, para não ficar pesado, né? Para não ficar muito
mas sim de um estudo. Porque eu acredito na educação, continuo acreditando na educação, no esclarecimento. Uma coisa que a gente tem que partir aqui nessa análise, ainda mais no nosso âmbito, é entender algo que a história deixa muito nítido pra gente. Eu sei que a gente tem essa questão, essa pauta do perdoar, da caridade, da fraternidade. Com certeza, você pode perdoar e devemos perdoar. Agora, isso não significa que a justiça não pode e não deve atuar exercendo o seu papel. Eu gostaria de tocar em algumas outras camadas dessa questão que eu não vi serem faladas ainda. Vamos remontar aos terroristas da Al-Qaeda, que todo mundo conhece, vamos falar de Osama Bin Laden e toda a sua trupe. Uma unanimidade do mundo em considerar aquilo que eles fizeram como atos de terror. Eles em si, os terroristas em si, eles agiam e faziam aquilo que estavam fazendo com a plena convicção, veja só, de que eles estavam sendo agentes religiosos, agentes espirituais, guerreiros espirituais, diante de uma percepção, uma ilusão criada, uma narrativa de uma guerra santa. Não, a guerra santa é interna. É a gente contra as nossas inclinações que trazem desequilíbrio, que trazem desalinhamento. Agora, guerra com o outro não é santa, é guerra. Não é santidade, é guerra, é violência. Ainda mais matando inocentes, ainda mais destruindo coisas que não tem nada a ver, que representam questões do povo. Você quer trazer melhoria? Então traga melhoria, não traga destruição. Os terroristas da Al-Qaeda começaram com a percepção fascinada de que eles eram agentes espirituais. Isso a gente precisa trazer aqui. Inclusive se vestindo e se comportando como se eles fossem profetas. Traziam as escrituras sagradas, falavam do nome de Deus, coisa muito parecida com aquilo que a gente está vendo hoje em dia. Se a gente for remontar também a história do Estado Islâmico, os terroristas do Estado Islâmico, eles começaram também com um discurso achando que eles eram da luz e começaram destruindo obras de arte, que nada mais são do que as representações culturais imagéticas de uma outra percepção de mundo. É uma imposição. E é isso que dialoga com aquilo que a gente chama de fascismo. O curioso é que nós estamos vivendo sim esse traço hoje no Brasil e nem todo mundo sabe a definição de fascismo, por isso eu acho que a gente está exagerando. Não. O fascismo, ele pega um grupo tribal, um grupo de pensamento, e esse grupo ele exige a interpretação coletiva de que ele encarna a nação. Ele se apropria dos símbolos, eles impõem aquilo à força, achando que só eles detêm a vontade da pátria, a vontade da coletividade, e tentam impor aquilo por meios de poder. Isso é fascismo, isso é o que a gente está vivendo. Isso também dialoga com fanatismo, e eu fico com o Ariano Suassuna. O fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa. Mas volto a dizer, apesar de ser unanimidade a percepção que os atos cometidos pela Al-Qaeda eram atos de terror, na cabeça deles, eles achavam que eles eram agentes espirituais. E por que eu quero levantar isso no nosso estudo aqui de hoje? Porque as pessoas que foram até Brasília nesse domingo mais recente agora, cometer os atos criminosos, abomináveis que a gente viu, pode protestar, pode se manifestar, aquilo não é. Não, aquilo é crime. Em qualquer lugar civilizado, aquilo é crime. O mínimo de civilização, aquilo é crime. É um desrespeito à nossa vontade, à ordem que mantém a coerência social, que mantém inclusive aquilo que eles dizem defender, família, costumes, esse tipo de coisa. As pessoas que foram lá cometer aqueles atos, eu tenho certeza que muitas delas não tinham a noção de que estavam indo cometer atos terroristas, que foram e que precisam ser, sim, chamados pelo nome certo e sim, repudiados de forma assertiva, de forma firme. Muitos que estavam lá achavam
que estavam participando de uma espécie, entre aspas, também de guerra santa. Muitos achavam que estavam representando forças, entre aspas, todas as aspas, de luz, entre todas as aspas, espirituais, religiosas. O tanto de oração que a gente vê, o tanto de nome de Deus à frente de atos de vandalismo, à frente de atos de violência, à frente de atos terroristas. E vou além, será que eles estavam querendo destruir objetos ou estavam canalizando na destruição dos objetos a violência que eles também sentem em relação a nós que pensamos diferente deles? E vamos contextualizar século 21, vamos contextualizar 2023 já. A gente não está na idade das pedras. A gente não está mais na idade média. A gente está numa época em que, por mais que existam tantas dificuldades, a civilização já conquistou coisas importantes, como, por exemplo, o direito, a democracia. Muitas dessas pessoas achavam que estavam numa guerra santa. Só que eu vou dizer uma coisa e me ouça com muito carinho. Elas não tiraram isso do nada. Alguém inoculou e alimentou essa perspectiva na mente deles. Não tirando a responsabilidade, porque tiveram ressonância, aceitaram e acataram. Mas da mesma forma que os terroristas foram presos e a polícia agora está atrás dos financiadores, a gente tem que entender que os financiadores não são apenas aqueles que dão o dinheiro, são os financiadores ideológicos, porque sem isso nada acontece. São os financiadores ideológicos no âmbito político, sim, no âmbito artístico, sim, mas também nós não podemos esquecer disso nesse momento, senão estaremos sendo coniventes, deixando passar injustiça debaixo do nosso nariz. Existiram e existem patrocinadores do âmbito pseudo-espiritual. Porque espiritual de verdade não é conivente com atos de terror. Se eu estou precisando te dizer isso, no século 21, se eu estou precisando desenhar que espiritualidade verdadeira não compactua com atos de terror, com esse tipo de violência tão brutal contra um patrimônio público, quanto contra as pessoas que moram no mesmo país que você, na mesma comunidade, de você não aceitar opiniões diferentes, aceitar o diálogo, você tem que destruir, você tem que ameaçar. E não, isso não é recente, isso não é questão do Lula, muito antes. Isso começa muito antes, isso começa quando alguém exalta um torturador em pleno Congresso Nacional e as pessoas não apenas coniventes calam, mas aplaudem. Isso começa quando uma mulher, na frente das câmeras, é agredida a ponto de dizerem para ela que ela não é estuprada porque ela não merece. E ela se vê impotente diante disso. E as pessoas elegem quem cometeu isso como um representante. Você quer ser de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, do ângulo do outro? É seu direito, é democracia, mas presta atenção no que se escolhe para representar esse tipo de ideologia. Porque isso tudo sempre foi muito previsível. Não é coisa recente do Lula, não. Essa animosidade já estava a todo vapor. Aqui mesmo no canal nós temos exemplo. Durante o auge da pandemia, quando estava tendo aquele caso assombroso em Manaus das pessoas morrendo porque não tinha cilindro de oxigênio, era essa a questão, era esse o drama humanitário. Nós viemos aqui e fizemos campanha
para arrecadar dinheiro, para conseguir levar cilindros de oxigênio para quem estava morrendo de falta de ar por causa da pandemia. Essa foi a nossa pauta. Você sabe o que aconteceu? Essas mesmas pessoas que manifestam esse tipo de animosidade em prol dessas pautas que estão sendo bandeira delas, vieram aqui atacar a gente. A gente não falou de presidente, não falou de política, não falou de nada. A gente estava buscando levar cilindro de oxigênio para quem estava morrendo por falta de ar. E a animosidade dessas pessoas estava presente. Atacando, violentando, cancelando. Mas a gente não se calou aqui, não. Porque existe um dever cívico, um compromisso histórico. A mesma coisa aconteceu quando fizemos campanha para as pessoas usarem máscara no auge da pandemia. Nós somos agredidos por causa de máscara aqui. Mesma coisa quando a gente fez campanha em prol da vacina, porque aqui nós temos essa coerência de defender a ciência. Não é espiritualidade acima e crença acima. Não, ciência, pé no chão. E viemos apoiar a vacina, as medidas sanitárias, no momento que a gente não tinha nenhum precedente desse jeito, a pandemia do jeito que foi, as pessoas morrendo do jeito que estavam morrendo. E fomos agredidos por esse discurso de ódio que está aí, porque a gente queria levar proteção, saúde, preservação, a respeito à vida. Isso não tem a ver com o Lula agora. Isso é muito, muito anterior. O Lula nem era candidato, o pessoal nem sabia se ia ser. Mas esse estado de agressão, esse estado de separação, esse estado de você agredir familiares. Eu passei por isso. Familiares que militam nesse tipo de coisa que a gente viu no domingo. Vieram me agredir, familiares que a gente sempre ajudou, que a gente sempre abriu as portas, inclusive nos momentos mais difíceis. E vieram me atacar, inclusive publicamente, por eu ter me posicionado em prol da vida. Não estava falando de política naquela época, em prol da vida. Mas fizeram isso por conta dessa pauta e dessa agenda que nós estamos vendo aí. Da mesma forma, eu tive também parentes que, para bancar esse tipo de ideologia negacionista, morreu. E deixou um problemão para quem ficou. Por conta desse tipo de negligência que foi incentivada, que foi inoculada, que foi representada. E agora eu quero voltar ao âmbito espiritual, porque as pessoas não fazem tudo aquilo que a gente viu fazerem apenas por ideologia meramente política, senão motivadas por uma ideologia maior que move ela a partir de um ponto de fusão com as entranhas do que elas acreditam ser relevante existencialmente. E a gente está falando de questões de fé, mas questões deturpadas da fé. Porque sim, aquelas pessoas foram para lá com a perspectiva de que estavam numa espécie de uma guerra santa, mas porque alguém inoculou isso, alguém colocou isso, alguém alimentou isso. E se existem financiadores na questão do dinheiro, existem financiadores na questão ideológica e também no âmbito espiritual, e por isso que eu faço esse vídeo. Porque o nosso posicionamento nesse momento tem que ser firme, tem que ser claro. Não é momento de passar pano para isso, de tentar minimizar, de tentar justificar. Nesse momento, quem se coloca à frente, de alguma forma, de trazer reflexões acerca de âmbitos existenciais, espirituais, transcendentais, cosmoéticos, precisa se posicionar para não correr o risco de ser confundido com pessoas desse meio que não apenas inocularam, mas apoiam esse tipo de coisa. E essas pessoas têm nome, têm sobrenome e agem sem o menor pudor. Porque é muito fácil da gente fingir que nada está acontecendo. Espiritualidade, cada um pensa do jeito que quiser, liberdade de pensamento. Sim, mas a partir do momento em que a liberdade daquilo que eu tenho diante da minha responsabilidade,
acabar agredindo o direito da liberdade do outro, agredindo o outro, agredindo o patrimônio do outro. A gente tem que parar e conversar tudo de novo. Eu não gosto de ter que fazer um vídeo desenhando um círculo e falando isso aqui é um círculo, desenhando um quadrado e falando isso aqui é um quadrado. Mas a gente tem que se atentar em relação a essas coisas. Nos meios espiritualistas, envolvendo todas as religiões e todas as não religiões, a gente viu isso. Pessoas que sobem diante de uma pose de autoridade institucional ou sobrenatural, o que é ainda pior, que de sobrenatural não tem nada, porque Deus não está dando procuração para ninguém falar em nome dele. A gente tem que falar em nome da razão, do bom senso, mas que muitas vezes montam, você sabe como essas pessoas agem, principalmente diante da fragilidade, da fé dos outros, da boa vontade dos outros, e também das brechas animalizadas das pessoas. Porque foi assim no tempo do Cristo, em nome da fé, em nome das pautas de costumes, crucificaram Jesus. E hoje, em nome desse mesmo Jesus, que é bradado a plenos pulmões, essas pessoas praticam esses atos. E a única mensagem que elas estão passando é que seguir esse modelo de Jesus que elas esposam não vale a pena. Infelizmente, se é o único modelo que as pessoas conhecem, têm por referência, que mensagem que nós estamos passando do Cristo? Você sabe como essas pessoas agem, como elas buscam crescer em autoridade, em influência, em magnetismo, em discurso, trazendo o quê? Inoculando o quê? Teorias da conspiração, falando em nome de pessoas importantes que não estão aqui para contradizê-las, para se defender. Falando em nome de supostos espíritos, que a gente nem sabe se tem ou não, se é mediunidade ou não, e se é espírito mesmo, se é quem diz que é ou não. Falam de visões, de profecias, de supostas viagens astrais, só que a gente tem que lembrar que tudo isso pode ser manipulado, tanto pela cabeça da pessoa em estado de desequilíbrio, ou se é apenas um oportunista, quanto pode, e acontece muito, ser manipulado pelo próprio plano espiritual, para criar um fanático que vai espalhar desinformação para as pessoas, vai incentivar um estado bélico, inflamado nelas, a ponto delas cometerem os atos mais extremos, achando que estão trabalhando pela luz, trabalhando pela fé, e no final das contas, a única coisa que isso vai gerar é prejuízo, tanto para quem está sendo canal, quanto para quem está ouvindo e se influenciando. Vamos pegar um exemplo prático? Onde estão essas pessoas agora? Presas. Não estão como salvadoras da pátria, estão presas. Por quê? Porque são criminosas, agiram como criminosas. Ah, mas era minha tia, para você ver como a coisa é sutil. Para você ver a importância de um momento como esse, a gente se posicionar firmemente. Porque senão a gente vai deixando, aí a coisa vai crescendo devagar. Ah, mas eu sou aqui uma tia normal e tal, aqui eu luto pela pátria, daqui a pouco você vai ver. Foi um passinho, assim, já... Onde que acaba? Na cadeia. De quem que é o prejuízo? Da pessoa. É isso que você quer para a sua vida? É isso que a gente quer com aquilo que a gente está chamando de espiritualidade? Se a espiritualidade está sendo defendida em nome de uma narrativa que deixa as pessoas cada vez mais paranoicas e tira a paz delas, a simplicidade, a inocência, a alegria. Não estou falando de deixar o senso crítico de lado. Pelo contrário, tendo o senso crítico, tendo firmeza quando tem que ser firme, mas com senso crítico. Não com alucinação. Então, se tem um discurso, por mais sedutor que seja, você tem que entender o seguinte: obsessão espiritual não é só
na perturbação, na porrada. É pela sedução também. Se existe um discurso sedutor que pega nos seus pontos mais fracos sem que você perceba e te seduz a ponto de você se tornar uma pessoa que vai fazer esse tipo de coisa, que vai destruir, que vai agredir, que vai ser presa por crimes e sendo vista como terrorista, que vai tirar sua paz, que vai fazer você ainda, o seu ego, sentir que ele é um grande agente de uma coisa muito grande, muito importante. É assim que a casca de banana faz com que isso se escorregue. Tirou sua paz, te deixou paranoico, te desconectou das pessoas que sempre estiveram com você. Sinal de alerta, você não é salvador de coisa alguma. Você está sendo usado, manipulado. Aliás, já passou desse ponto, né? Agora é responsabilidade mesmo. E eu não estou querendo terceirizar nada para obsessor, não. Longe disso. Obsessor que a gente tem que se preocupar hoje em dia são os encarnados. Mas não que os encarnados também não possam se abrir a esse tipo de influenciação. Como partícipes ativos. Como cúmplices. Porque os obsessores também não vão controlar ninguém. Mas eu quero lembrar, e sem ser alarmista nesse ponto, mas trazendo a questão do estudo, eu quero lembrar do livro dos médiuns do Kardec, independente se você gosta de Kardec ou não, da sua religião, isso aqui é um material de estudo em relação a assuntos parapsíquicos, naturais, da natureza, tá? E antes de eu mostrar uma coisa aqui para vocês, eu quero lembrar algo que a gente não pode confundir mais, nunca mais, que fique essa lição. Uma coisa é experiência parapsíquica, ou supostamente parapsíquica. Outra coisa são experiências espirituais. Qual que é a diferença? Experiência parapsíquica ou supostamente parapsíquica, porque também tem que ser averiguado. Não adianta a pessoa só falar, porque eu estou vendo espírito, eu estou canalizando, aí muda a voz e fala umas coisas genéricas, todo mundo, nossa senhora, é o mentor. Às vezes não é mentor coisa nenhuma, isso tem que ser questionado. Sabe? Tem objetividade, tem coerência, só é mais no mesmo. Porque tem gente que sobe nisso, a pessoa não consegue usar seus próprios argumentos, as suas próprias palavras, e às vezes até inconscientemente, ou não, o que ainda é pior, usa autoridade, né, do suposto guia para falar e para convencer os outros, porque tem impacto, tem peso. Aí todo mundo, nossa, é o guia, cuidado com isso. O guia verdadeiro quer ver você bem, tranquilo, sem perder bom senso, sem perder coerência, sem ser um fanático. Então o que é uma experiência parapsíquica ou supostamente parapsíquica? É você ver espírito ou supostamente você vê um espírito, é a viagem astral ou suposta viagem astral, é falar com ET, é levitar. Isso são experiências parapsíquicas. Experiência espiritual, legitimamente espiritual, o que é? Qualquer experiência de nível de significado profundo, e digo isso porque quando eu estava no Unicamp trazendo isso para o âmbito da educação, a gente tinha que estudar a questão da espiritualidade de forma acadêmica. Então, aquilo que é de fato legitimamente espiritual é aquilo que te conecta com algo maior, que te dá sentido, que te dá coerência, que te gera transformação positiva, que te gera conexão com a vida, com as coisas, com as pessoas, de forma positiva, de forma afirmativa, que gera construção de valores saudáveis à vida. E esse senso maior de unidade que transcende, faz a sua consciência transcender o nível limitado da sua personalidade para se lançar a algo de significado maior. Isso é espiritualidade. Não necessariamente a conversa que a pessoa tem com o espírito está sendo uma conversa espiritual ou espiritualizante. Todos nós somos espíritos encarnados. Não é porque você está conversando com a sua vizinha que aquilo é um ato de espiritualidade. E não tem diferença da sua vizinha para um espírito sem corpo. Todos somos espíritos. O fato de ver espírito, de ouvir espírito, isso não é necessariamente uma experiência espiritualizante ou espiritual. Pode ser sim, se for autêntica, uma experiência de natureza parapsíquica. Agora, o conteúdo tem que ser avaliado. Não é porque falou, porque psicografou, porque ouviu, porque não ouviu, porque saiu do corpo, porque não saiu, que é verdade. Não é porque é espírito que é onisciente. Isso tem que ser questionado.
Porque isso tem gerado muito fanatismo. Isso tem colocado pessoas dentro dos ônibus que vão lá para Brasília se transformar em terroristas, porque acham, seguindo essas informações, que estão sendo agentes e guerreiros da luz, quando estão sendo apenas meros criminosos comuns. Então a suposta viagem astral ou a viagem astral, e não que não exista, e não que não tenha o seu lugar, a sua importância, não necessariamente é uma experiência espiritual de fato. Pode ser, se for autêntica, uma experiência parapsíquica. Agora, qual que é o conteúdo? Porque da mesma forma tem muito larápio aqui no plano material, tem também no plano espiritual. Para eles criarem uma ilusão do lado de lá é muito mais fácil do que aqui. Se aqui você tem um monte de mentiroso, imagina do outro lado. E lá eles podem plasmar o cenário que for, diante da ingenuidade ou da invigilância da pessoa que é sensível àqueles estímulos, para criar narrativas, às vezes até trazendo nas entrelinhas ideias estimulantes, para fazer que a pessoa ache que ela pensa fora da caixa. Então ele traz a sedução, mas junto começa a inocular coisas que vão apenas alimentar as partes mais delicadas, mais perigosas da personalidade daquela pessoa, a ponto dela estar destruindo o país e achar que é um guerreiro da luz. A ponto de querer salvar o país e não conseguir arrumar a própria cama. A ponto de querer achar que é salvador da pátria e não ter a competência de conviver em harmonia com a sua própria família quando eles pensam diferente. Você quer salvar que pátria? Essa mania de megalomania, de grandeza, do meu ego é muito importante, é a porta de entrada para esse tipo de coisa. O que não isenta o caráter dessas pessoas, porque as influências são secundárias ao nível de ressonância e abertura que a gente oferece. E cuidado, porque essas pessoas que têm sido canal para esse tipo de discurso também são financiadoras. E são louvadas por conta da maneira com que apresentam as suas teses. Porque pegam em pontos sensíveis das pessoas que estão querendo acreditar, que estão abertas àquele discurso, que acreditam em tudo sem filtrar. E por mais que tragam coisas boas, sim, junto trazem outras questões. E por isso que a gente não pode esquecer disso daqui. Muita gente hoje fala em mediunidade, ou outras religiões, de profecia, de dons do Espírito Santo, de seja lá o que for. A gente tem que ler isso aqui, esquece de estudar um pouco, porque senão a gente se fascina muito, e aí a gente vira joguete de forças que a gente não entende. É muito importante esse livro, ainda mais neste capítulo aqui chamado Das Obsessões. Capítulo 23. Antes de querer falar para os seus amigos sobre terceiro olho e querer se empolgar em prol disso, estuda. E mesmo quem estuda, releia. Porque tem gente que estuda e mesmo assim passa adiante coisas complicadas. Eu peço perdão para vocês por parar um pouco aqui e ler 2, 3 parágrafos. Eu não gosto de parar para ficar lendo. Mas nesse momento é muito importante para que a gente reorganize a nossa percepção de mundo, os nossos estudos, a ponto de que a gente não seja, enfim, levado por uma maré que apenas vai prejudicar a nossa vida e dos outros depois. Dentro das obsessões espirituais, volto a dizer, não terceirizando a responsabilidade para isso, a gente tem que responsabilizar os nossos atos aqui, mas é importante que a gente saiba discernir nos âmbitos espiritualistas aquilo que a gente está sorvendo e a qualidade daquele conteúdo. Então a gente vai falar aqui sobre a fascinação espiritual, que é quando os espíritos enganam as pessoas, fazendo elas acharem que elas são agentes da luz. Vamos lá comigo rapidinho. A fascinação, diz a espiritualidade, é Kardec aqui. Se você não acredita em Kardec, espiritismo, não tem problema nenhum. Fica apenas com a coerência. Veja se faz sentido para você, tá bom? Veja lá. A fascinação tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. Comunicações aqui, não apenas as comunicações ostensivamente mediúnicas, mas as visões, as inspirações, as intuições.
às quais o pessoal acaba se abrindo, né? Então ele perde a capacidade de julgar o caráter daquilo. E aí que a ilusão começa a se instalar. O médium fascinado, isso é muito importante, não se considera enganado. Assim como muitas patologias comportamentais de ordem psíquica, como a gente está vendo, uma grande característica delas é a pessoa não reconhecer que ela está vítima daquilo. Essa certeza muito grande, muito absoluta de se estar certo, sem questionar a realidade, por outros parâmetros, outras vertentes, outras vias, para confrontar a nossa percepção e aprimorá-la, também é um sintoma perigoso, que é o que a gente está vendo aí. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve, ou ouve, ou sente, ou fala, enfim, mesmo quando este salta aos olhos de todos. E está saltando aos olhos de todos, até de quem apoiava os ideais que eles estão defendendo. A ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Quando se bate palma para alguém enaltecendo um ditador, agredindo minorias, a gente está diante de um traço que entra em ressonância total com essa possibilidade, se não com essa realidade geral, assim, já direta. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de senso. Os homens mais atilados, mais instruídos e inteligentes, noutro sentido, não estão mais livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, cuja influência os subjuga. Volto a dizer, não terceirizando a responsabilidade. A gente precisa separar as coisas. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é consequente, o espírito dirige sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões da verdade. Até a ponto disso começar a nutrir o próprio círculo deles. Eles mentindo para eles mesmos. O que vai apenas gerar caos, que é esse o objetivo. Não é? Ou você quer esperar mais 72 horas? Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas, como, por exemplo, a cadeia. O que aquela senhora de 67 anos tinha que estar lá agora na cadeia? Ela podia estar tocando a vida dela tranquilamente. Ah, mas está lutando pela democracia. Não está lutando. O Brasil não pediu para ela fazer aquilo. Eu não pedi. Você não pediu. A massa Brasil, a consciência coletiva Brasil, não pediu para ela fazer aquilo. Ela acha que está representando o Brasil inteiro. Isso é característica fascista. Que, lógico, é contrária à democracia, porque não respeita. Acha que a sua verdade é única. E relativiza as coisas, inclusive. Compreende-se facilmente toda a diferença entre uma obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos provocadores de ambas devem ser diferentes quanto ao caráter. Na primeira, o espírito que se apega ao médium ou à pessoa, o médium aqui no sentido da pessoa que percebe em algum nível aquela influência ou que é influenciada, tá?
É apenas um importuno pela sua insistência, do qual ele procura livrar-se. Na segunda é muito diferente, pois para chegar a tais fins, o espírito deve ser esperto, ardiloso e profundamente hipócrita. Porque ele só pode enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude, de bem, entre aspas, de bons costumes, entre aspas, não é? Não foi isso que a gente viu? O cara defecando lá em Brasília, no patrimônio público, é a mesma pessoa que ficava exaltada por ver, por exemplo, banheiros unissexes em estabelecimentos particulares, abertos ao público, mas enfim, não é do Estado, nesse sentido. Muito cidadão de bem, muito defensor dos costumes, das pautas moralistas, dando um belo de um exemplo. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de carta de fiança. Né? Família, pátria, Deus. Olha o que tem sido feito em nome de Deus. Olha o que tem sido feito em nome da família. As pessoas que eu conheço na minha família que fizeram isso foram as primeiras a destruir a relação delas com a própria família. E estão lá sendo presos dizendo que estão defendendo a família. Quer fazer revolução? Faz, mas seja coerente. Aliás, a coerência é a revolução, é revolucionária. Agora, o ridículo, todo mundo está aqui assistindo num nível assim de absurdo. E a gente tendo que desenhar um círculo e falar, isso aqui é um círculo. As grandes palavras como caridade, humildade, amor a Deus servem-lhe de carta de fiança. Não é só o Espírito da Luz que fala dessas coisas, não. Não é só o Espírito da Luz que fala de Jesus, de religião, de profecia. Mas através de tudo isso deixa passar os sinais de sua inferioridade, que só o fascinado não percebe. Se você é uma pessoa nesse momento que está inflamada e que percebe que não está se questionando, esse é o sinal que você tem que ter de alerta. Só você não está percebendo. Está indo preso, está cometendo crimes, está todo mundo olhando para isso, tipo, que é isso que está acontecendo? E não tem um mínimo de questionamento. Opa, será que está certo eu defecar em prédio público, eu destruir tudo, bater em cavalo? Destruir, saquear. Sua tática, aliás, mas através de tudo isso deixa passar sinais de sua inferioridade que só o fascinado não percebe. E por isso mesmo ele teme, mais do que tudo, as pessoas que veem as coisas com clareza. Sua tática é quase sempre a de inspirar ao seu intérprete afastamento de quem quer que possa abrir-lhe os olhos, evitando por esse meio qualquer contradição. Está certo de ter sempre a razão. Então essa tática de você se nutrir só da sua biosfera, ouvir notícias só do seu grupo do Zap, só da emissora que fala as coisas que você quer ouvir, de você se afastar, brigar dos parentes que estão questionando, mas questionando porque te amam. Quem vai perder é você, só isso. Quem está na cadeia agora não foi quem chegou para você e falou, mas você não está percebendo nada de errado aqui? Não. Quem que está sofrendo? Então a gente não pode esquecer desse tipo de coisa. Mas também entender que existem responsáveis por trazer, por inocular esse tipo de ilusão, por serem pontes disso.
fortalecerem essa ilusão nas pessoas. Porque se tem financiadores materiais, tem financiadores subjetivos, entre aspas, por assim dizer. Por isso que nesse momento é muito importante a gente deixar claro a nossa posição. A nossa posição. Não é um momento favorável ao silêncio. Eu sei que se posicionar num momento como esse, diante de tanta violência, tanto fanatismo, é delicado, mas a gente pode fazer a nossa parte do jeito que a gente conseguir. Ninguém precisa fazer um vídeo, ninguém precisa fazer uma postagem. Você pode contribuir, você pode mostrar que você não concorda com isso. Você não concorda com violência. Você não concorda com aquilo que passa pano para isso. Com aquilo que tenta minimizar isso, justificar isso, racionalizar isso. Já deixou de ser algo racionalizável há muito tempo. Não bastasse centenas de milhares de mortos na pandemia por negligência, por negacionismo, por incentivo a atos antissanitários, a aglomerações. Não bastou todo o ódio que a gente viu se espalhar pelo país, em nome do país. Tanto ódio se espalhar nas famílias em nome da família. Tanta confusão, deturpação nos meios espirituais, nos meios religiosos, em nome de Deus. Não bastou a gente ver as agressões às minorias, o abuso de poder, as buscas por poder. Porque essa é a pauta que a gente tem que analisar. Esses movimentos ideológicos que estão incentivando o que a gente está vendo, são movimentos, ainda que se digam espirituais, que visam poder, que querem se sentir poderosos. E aqui eu remonto a Jung. Carl Gustav Jung já dizia: poder e amor são a sombra um do outro. Onde um impera, o outro não pode estar. Jesus era um exemplo de amor, não de poder. O poder tem que ser regulado. Por isso que existe uma coisa chamada democracia. Para que ele não vire autoritarismo. E às vezes a gente acha que o autoritário, né, é o político que está lá em cima. Nós somos autoritários. E a gente precisa olhar para isso. Todos os órgãos competentes já abriram canais de denúncia para que a gente possa denunciar atos de terror, atos criminosos, para você ver a gravidade dessa situação. Mas para trazer também um pouco de alívio, de paz, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Mais uma vez eu vou ler só um trechinho desse livro aqui, Bosque Sagrado, Refúgio Espiritual para Tempos de Transição. Esse livro veio há alguns anos atrás, por meu intermédio. Nesse caso, a psicografia, eu vou falar que é para te mostrar uma coisa que eu quero trazer aqui. Veio há alguns anos atrás esse livro, especialmente preparando o terreno para os momentos de agitação que a gente está passando agora. Por isso que chama no subtítulo Refúgio Espiritual para Tempos de Transição. Não é de agora esse livro, ele já veio antes. Eu vou ler uma coisa aqui para você. Se chama esse capítulo Tempos de Testemunho. Começa com uma citação das Bardas que diz assim: as 3 monstruosidades do mundo. 1. A alegria dos tolos. 2. A generosidade dos miseráveis. 3. E a cortesia dos malvados. E o texto ele diz o seguinte: é natural que ao largo de períodos de positividade satisfatória intercorram-se passagens probatórias. Desertos são premissas para se encontrar o oásis. Contudo, nas horas que lhe parecem mais desafiadoras, encontrarás as bênçãos disfarçadas do Criador a proporcionar-te incentivo de crescimento.
Porquanto na bonança encontram-se as pessoas distraídas entre seus afazeres e gozos, é no desafio que precisam avaliar a colheita da alma e planejar o novo plantio. Embora haja celebração nas bodas, é na tempestade que a aproximação de Deus é requisitada mais veementemente, fortalecendo-se o abrigo seguro. A presença de Deus, do amor, não da ilusão de poder. Na diversão expressamo-nos em alegria efusiva, mas é no silêncio que podemos ponderar as nossas conquistas mais íntimas. Tudo é dança da natureza em avanço constante de perfeição. Assim, diante de tempos de testemunho, saibas confiar na temporalidade que para além da ocasião que encontras. Sabemos que atualmente não é de hoje esse livro. O mundo passa por verdadeira fornalha de acontecimentos, onde ocorrências contrastantes testam as fibras da alma de qualquer um. E a polarização fanática, não é de hoje esse livro, e a polarização fanática dá seus dentes de intolerância, ameaçando a paz das coletividades. As sombras, antes ocultas no íntimo de cada um, agora eclodem visíveis, angariando aceitação por tantos quantos se lhe assemelham em vibração, dando a sensação de que o mal é confundido com o bem e que a esperança no ser humano parece titubear. Calma, isso já se figurava previsível. A densidade sempre esteve latente, porquanto não trabalhada à luz do amor, aguardando ser liberada de maneira escarnecida, mas, qual catarse libertadora, a sua exposição não denota a permanência de seus traços, mas o expurgo de seus valores. O bem se tornará evidente e o engano execrável. Sabemos que é desafiador, por isso o nome testemunho. Agora é a tua vez de testemunhar, pois tu não estás apartada de toda a história em que desfilaram tantos quantos exemplificaram a sua fidelidade ao amor, à beleza e à harmonia. Vista-te de teus valores mais nobres, amparada pela coroa da paciência, mas de valores nobres, que as tuas certezas, nestes momentos confusos, não sejam maiores que a tua humildade. Se fizeres a tua parte, enobrecendo a alma com o fermento por ora ofertado pelos desafios, herdarás dias mais proveitosos, amparados por uma harmonia que transcende a ignorância humana. Se triunfares na provação coletiva, tirando as lições para proveito da tua alma, entenderás que a tempestade precede a bonança e que aquilo que parecia ser apenas sinal de destruição se vai, deixando no solo nutrientes importantes. Não apenas os encarnados são afetados com o quadro atual. O mundo espiritual também o sente, mas creias, isso vai passar e a luz triunfará ainda mais forte. Saibas manter a tua integridade no meio disso, para que não te corrompas com a corrupção do caráter alheio. E aqui, não estou falando só da corrupção política, a gente está falando das nossas corrupções. Que às vezes a gente fica exigindo dos outros lá fora e não vê aquilo que a gente está dando passagem. Tudo aquilo que estiver longe do amor, da fraternidade, da sabedoria e da dignidade, não triunfará, pois em momento algum, ao longo da eternidade, a ilusão preponderou por muito tempo. Confies nisto, mesmo sem saber, o mal colabora para o bem. Tu sabes do que falamos. Isto daqui foi um livro publicado há alguns anos atrás para nos preparar para o que estava vindo agora. Então tudo isso aqui já estava escrito aqui. Então para quem quiser esse aqui, ó. Eu não fico com o dinheiro disso aqui, só para você saber, tá? A renda disso daqui é toda doada para o Santuário Vale da Rainha. E por que eu estou trazendo isso para vocês?
Porque às vezes essas pessoas que utilizam o nome da espiritualidade para inocular esse tipo de discurso, que vai bater em algum fanático, alguém que já tem essa predisposição e vai fazer com que essa pessoa faça esse tipo de coisa que a gente viu, muitos, eles usam uma postura de como se eles fossem os únicos porta-vozes da espiritualidade. Não, espírito é gente, encarnado ou desencarnado, espírito é gente. E a opinião de um espírito é uma opinião particular. O que eu quero trazer aqui é o seguinte: diante de tanto material que eu vi, e supostas psicografias, e visões e falas de espíritos claramente golpistas, se não é que é o inconsciente do médium, do próprio médium, mas eu já vi, talvez você já tenha visto, falas ou supostas falas de espíritos ou supostos espíritos golpistas. Eu trago isso daqui para te dizer o seguinte: nem todos os espíritos são golpistas, não. E quando a pessoa fala que diz em nome da espiritualidade, ela diz em nome apenas dela mesma e de quem tem ressonância ou sintonia com ela. Os meus espíritos, meu não, porque não é posse minha, mas aqueles que trabalham comigo, que eu busco sintonizar, não são golpistas. Então, na espiritualidade existe opinião divergente. Agora, a natureza por trás dessa opinião reflete questões de caráter e também da harmonia que isso proporciona ou não, no final das contas. Se traz paz ou se traz apenas mais confusão, mais agito, mais paranoia. Então, cuidado. Porque o médium falou a opinião de um espírito. Nem todos os espíritos concordam com aquele espírito. A gente tem que analisar o conteúdo, o que aquilo está trazendo. E aí, eu quero lembrar de uma outra coisa, de um outro capítulo pequenininho chamado Lembrete, que fala diretamente com os nossos dias. Também citando as Bardas, diz assim: 3 pequenas coisas que vão causar um grande mal, um pequeno engano, uma pequena raiva e uma pequena ignorância, as Bardas. E o texto, ele diz o seguinte: enquanto o ser humano vive invariavelmente distraído com uma contenda exterior, ele apoia aqueles que representam a verdadeira ameaça, os inimigos internos. Não que a gente não tenha que ser firme diante da injustiça. Mas quando a gente sai querendo destruir tudo, porque a gente acha que o mal está lá fora, e burla inclusive a própria justiça saudável para fazer isso, talvez a gente esteja acobertando os verdadeiros inimigos que estão dentro da gente. Lembra-te que o mal, em seu sentido ontológico e aderido por diversas consciências que lhe nutrem a ausência da luz, busca canalizar-se pelos meios mais acessíveis, aqueles mais imprevidentes. Não sejas tu a canalizar seus grunhidos, durante alguma distração, em forma de atitudes distantes à natureza divina em ti. Não é buscar a perfeição, mas estar cônscia daquilo que a sintonia das tuas licenças acaba se atrelando e trazendo a ti e a quem está próximo. Não é pela maldade estereotipada que o mundo é ameaçado, mas por aquela que se mescla às pessoas ditas presunçosamente de bem. Vendadas pelo seu orgulho, sancionado pela invigilância, confundem tirania com poder, intolerância com virtude, fundamentalismo com religião, raiva com atitude, concupiscência com empoderamento, irritabilidade com dignidade, ganância com abundância, fanatismo com bondade, preconceito com conhecimento, repressão com valores e por aí vai. A maldade perigosa não é a pintada com as carantonhas da cinematografia, mas aquela que, disfarçada de pretensa bondade, não parece má. Até o capítulo 2, né? Porque depois... Pois age em nome de uma falsa virtude, aderida pelo ego como um reflexo discreto de seus próprios abismos. O mundo não arde nas labaredas da ignorância, porque algum ser maléfico, sobrenatural o está subjugando, como acontece na ficção. O mundo atravessa dificuldades
Porque há muitas pessoas que se acham tanto de bem que, na vã altura da sua certeza, esquecem de vigiar o próprio ego. E, enquanto proclamam discursos contra supostas colossais ameaças externas, deixam as portas abertas para serem canais da ameaça real que espalham por seus dias. Isso não é um convite à negligência, mas à coerência, ao bom senso e à responsabilidade. Se realmente queres testemunhar um mundo mais harmonioso e justo, já parou para observá-lo antes de tudo na tua própria casa? Não te aches perfeito, perfeita demais, a ponto de não atentares à iniquidade em ti. Vigia e ora, buscando fazer a tua parte naquilo que te cabe, atentando-te, contudo, para não canalizares as pequenas maldades, extensões das tuas próprias sombras internas, que somarão para as grandes injustiças de teus dias. Não é desse ano, mas foi escrito, foi psicografado com a intenção de trazer alento, refúgio, orientação para os eventos que iriam se seguir. Parece que foi escrito hoje, não parece? Então, a gente tem que analisar isso muito bem. As fontes que a gente está bebendo, o que a gente está apoiando, o que a gente está fortalecendo, o que a gente está passando pano, o que a gente está aceitando em nome do quê? Porque às vezes você deturpa, você quer falar, você quer defender terrorismo e de repente você está apenas deturpando o nome daquilo que você divulga com tanto clamor, né? Gente deturpando o espiritismo, gente deturpando o protestantismo, o druidismo, o catolicismo, em prol desse tipo de coisa que não tem nada a ver com a essência, com a base mais simples de todas essas tradições. Então, quer fazer ato terrorista? Faça, assumindo, mas não colocando isso em nome da espiritualidade. Cuidado com essas informações, supostamente informações que vêm, supostamente de pessoas com autoridade ou supostamente autoridade religiosa, porque diante de Deus ninguém tem autoridade nenhuma. A gente tem que trabalhar com sensatez. Mas que utilizam supostos argumentos sobrenaturais para influenciar, para criar estado de alarmismo, estado de conflito, de achando que você está assim, um grande bang, que você tem que fazer parte da porradaria. E de repente isso tudo tira a sua paz. Eu falo disso, inclusive, no lançamento que eu fiz agora, desse livro aqui, Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura. Existe um capítulo chamado O que mata o peixe não é a isca. Que a gente fala dessas obsessões que elas são feitas, espalhadas em nome da espiritualidade, que parece ser espiritualidade, mas que na verdade são coisas muito complicadas, que escondem camadas muito delicadas também por trás. Então cuidado com esse estado alarmista, cuidado com essa autoridade do sobrenatural. Não, a autoridade tem que estar na razoabilidade, na coerência, na paz que aquilo te traz. Se aquilo te deixa agitado, te deixa ansioso, te deixa saturado mentalmente, num clima de conflito, cuidado. Espiritualidade é para te trazer paz, mesmo diante de tempos difíceis. Ela vai te trazer paz, paz para sua mente, paz para o seu coração. Mesmo que você se posicione, mesmo que venham xingar, o teu coração está em paz, a sua mente está tranquila. Não cria um estado alarmista, não faz o seu ego se sentir importante demais. Que sem ele lutar e bater e as coisas não vão acontecer. Não, Deus não precisa disso. Deus precisa da nossa gentileza, da nossa mansidão, da nossa firmeza, sim. Mas é aquilo que diz Alberto Caeiro. Sabe? A nossa vida não é tão importante assim. A primavera é linda. E se for amanhã, a primavera continuará dando flores. Então, a gente está entrando em harmonia com essa primavera ou a gente está querendo se impor acima disso, achando que a gente está defendendo alguma causa nobre? É assim que essas seduções espirituais acontecem. Então, questione, filtre, veja se aquilo está te fazendo bem, se está trazendo coerência de fato. Olhe os dois lados se você ainda tem alguma dúvida. Ou se nunca teve, que aí é mais perigoso ainda. Porque quando a gente se abre a esse tipo de discurso, deixa isso se apoderar da nossa vida, não apenas isso tudo vai acabar nos prejudicando depois, levando as pessoas para
para cadeia, inclusive. É aquilo que ele falou. O verdadeiro mal não é aquele que se aparenta como algo trevoso. São aquelas pessoas que até se acham de bem, mas invigilantes. Daqui a pouco, pum, ao invés de estar fazendo crochê lá assistindo o Faustão, nem sei se ainda existe Faustão, estão lá sendo presas como terroristas. E aí você pergunta, mas como que aquela minha tia foi parar lá? Ela era a tia que fazia o rocambole no Natal. Pois é assim que o mal acontece. O mal do mundo não é feito só de terroristas, de chefes satânicos, não. É de pessoas que se deixam conduzir por esse tipo de coisa, daqui a pouco estão lá. Ela acha que ela não é terrorista, porque ela acha que ela está numa guerra santa defendendo o lado certo. Mas todo mundo que está sentado aqui está olhando e falando, meu, não precisava, né, cara? Não precisava disso. Não precisava. Podia continuar de outro jeito, né? Então, cuidado, porque esse tipo de influência espiritual e material prejudica, cobra seu preço e te abandona depois. Te abandona no seu próprio sofrimento, na sua própria dor. Há exemplo, inclusive, do líder dessas pessoas. Que colocou, incentivou, ficou falando pro Pitbull, como diz o Boulos. Morde, 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 morde. Aí quando o Pitbull morde, sai de perto e finge que não é com elas, né? O que aconteceu? Ao invés, inclusive, de assumir isso e bancar quem seguiu as suas palavras, foge. É esse tipo de desamparo que a pessoa quer? Então é o seguinte, a gente tem que tratar crime como crime, tem que denunciar o que precisa ser denunciado, precisa se posicionar de forma firme, respeitosa, dentro da lei, dentro da democracia e ver o que a gente quer para a nossa vida. Tá? Não se confundam. Não é porque uma coisa leva o nome ou a bandeira da espiritualidade ou de uma suposta espiritualidade, de uma religião, de uma suposta religião à frente de si, que é uma coisa simplesmente inocente, que a gente tem que passar pano. Ah, é só um espiritualista, só um pastor, é só um padre, é só um médium, é só um isso, sabe? Ah, não é nada, aqui é mais suave a coisa. É por conta desse tipo de coisa que essas ideias golpistas acabam sendo estimuladas e a pessoa vai fazer o que ela fez. Porque quem manda essas ideias, quem traz essas ideias, não está lá depois, né? Está no conforto da sua casa e continua sendo chamado para fazer live, palestra e todo mundo, que coisa linda. Não é. Então, filtra. Existem responsáveis e a gente tem que ser firme nesse momento e mostrar a que nós estamos contribuindo. Se você passa pano, se você quer minimizar, se você quer justificar o injustificável, ou se você se mantém na dignidade da tua coerência humana diante desses tempos que parecem desumanos, mas que vão passar. Que vão passar por você, que está escolhendo manter a sua dignidade em frente a tanto agito e tanta dúvida. Um beijo na alma, fica na paz, brilha a sua luz, se inscreva no canal se você gostou, senta a testa aqui no botão de like para nos ajudar, compartilhe esse vídeo se você achar prudente, mas está aqui a minha cota de posição, de dignidade, de contribuição, inclusive para a nossa cultura, para a nossa história, para a nossa percepção coletiva da construção do diálogo espiritual que nós temos, em busca do nosso próprio autoconhecimento, da nossa própria realização existencial. É assim que eu penso, é a isso que eu busco ser coerente, e é assim que eu trabalho. Que isso fique claro e não se confundam as coisas. Um beijo na sua alma, um abraço no tamanho do sol. Para quem merece. Porque eu não sou conivente com certos tipos de coisa.